Bom dia. Bom dia. Estou um pouquinho atrasada porque eu estava atendendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estava sumida aqui do Instagram, né? Acho que ninguém nem percebeu também. Tive que dar uma parada aí, né? Pra gente poder... Enfim, pra eu resolver umas coisas aqui. E aí agora estou de volta. Espero estar de volta com as minhas lives certinhas, né? De preferência nas terças-feiras. Então é o seguinte, hoje o assunto de hoje é perda de um dente, né? O que acontece? Desde que eu me entendo por gente, né? Desde que eu me formei como dentista até antes de me formar, é muito comum aparecer no consultório, na clínica da faculdade, né? Sempre assim, ó. Um paciente ele chega com muita dor, né? Claro que tem alguma variação de caso, mas na maioria das vezes o caso é esse. Então, o paciente ele chega com muita dor, né? E quando eu falo que ele tá sentindo muita dor, eu falo assim no sentido de que ele não tá conseguindo dormir à noite, né? Porque o dente tá latejando muito e tudo mais. E aí ele já chega desesperado, tipo 7 horas da manhã, não consegui dormir à noite. E é uma fala que muitos pacientes falam, é do tipo assim, a minha vontade tá doendo tanto meu dente que a minha vontade é de correr pro mato, né? E geralmente, quando tem essas dores de dente assim muito forte, de parecer que o coração tá batendo lá dentro do dente, é sinal de que, claro que não é sempre isso, mas na maioria das vezes é porque teve uma cárie ali, né? Um dente que tá com cárie. Essa cárie, ela evoluiu porque não foi tratada, ela evoluiu, ela ficou muito grande e aí atingiu o nervinho do dente, né? E aí, quando ativa o nervinho do dente, que é lá a polpa, né? O coraçãozinho do dente, e aí começa a ter essa dor muito grande. Qual que é o tratamento para isso? Fazer o canal, né? Se o dente permitir, claro que vai depender das condições do dente e tudo mais, mas o dente permitindo, a gente vai tratar o canal, né? Então, a gente meio que mata o dente, digamos assim, porque a gente tira o nervinho do dente, a gente tira o coraçãozinho ali do dente, e aí o paciente ele não sente dor mais, não tem infecção, não tem mais problema nenhum, né? Então, é um tratamento que a gente faz pra gente poder manter o dente na boca, né? Eu, por exemplo, eu não faço tratamento de canal, eu tenho pavor de fazer canal, de fazer a técnica em si, né? É um negócio muito difícil mesmo. Mas é um tratamento que é muito bom e é um tratamento para poder manter o dente na boca, né? Pra gente manter o dente. O que esses pacientes, quando chegam com muita dor, ou é assim, ou porque eles estão com muita dor, ou porque eles estão sem condições financeiras para poder pagar o canal desse dente, né? Porque não é só o canal, às vezes ele vem o canal acompanhado depois de um tratamento mais complexo para poder reconstruir o dente, né? Então, por exemplo, é um canal que vai fazer ali e aí depois tem que colocar um pino, uma coroa, tem que fazer uma restauração muito grande, porque aquele dente ele foi tão destruído que a gente precisa achar uma forma de reconstruir, né? E isso fica caro mesmo, fica caro fazer isso. O canal, ele é caro, o canal, fazer o procedimento ali para reconstruir o dente, ele é caro. E aí, Rodrigão? Então, assim, quando eu fico falando pra vocês o tempo inteiro, prevenção sai muito mais barato, é nesse sentido que eu falo. E eu falo no sentido tanto financeiro, tanto no bolso de dinheiro, que a prevenção é muito mais barato, né? Mas eu falo também no sentido de sair mais barato também pelo processo que a gente vai passar. Porque, gente, fazer canal não é legal, né? Primeiro, tá sentado na cadeira do dentista não é legal. Fazer canal não é legal. Passar aquele motorzinho lá pra poder mexer com o dente, pra poder reconstruir dente não é legal. Ficar tomando anestesia não é legal. Então, acaba que sai caro também a sua parte, a sua colaboração, fazer o tratamento, né? Não só a parte do financeiro. Então, aí, os pacientes, o que eles costumam fazer? Ou eles não têm o dinheiro para poder fazer o tratamento, né? Ou eles já querem arrancar logo o dente porque tá sentindo muita dor. E aí eles não querem ficar demorando com o tratamento nem nada. Eles já querem arrancar o dente para poder acabar com aquele processo, para não ter mais aquele tipo de dor. É tanto que eu já escutei de paciente, só para vocês terem uma ideia, que eu já escutei de paciente que queria arrancar todos os dentes, né? E antigamente o pessoal fazia muito isso, tá? Tirava todos os dentes para poder colocar uma dentadura, para não ter que passar pelo processo de dor de dente. Falava assim, não, já vou tirar os dentes tudo aqui, então eu não vou ter que passar pelo processo de dor. Antigamente se fazia muito isso, porque a gente não tinha tanto tratamento assim, né? Hoje em dia a gente tem, né? A gente tem, inclusive, tratamentos preventivos para poder evitar esse tipo de coisa.
Então, voltando, quando o paciente ele sente muita dor, a primeira coisa que ele chega falando é que quer arrancar, que quer tirar o dente e tudo mais, ele não quer nem saber, ele quer tirar, ele acabar com a dor dele. Mas às vezes aquele dente ali, ele é um dente que é passível de fazer um tratamento de canal, de reconstruir e manter o dente na boca, né? Tem casos que realmente não tem jeito, que tem que tirar o dente mesmo. Mas aí o pessoal acha que a grande solução é tirar o dente, né? Então a gente vai tirar o dente, vai parar a dor e vai acabar com o problema. A gente tem mais dente na boca mesmo, então a gente tem mais dente para poder mastigar. Acontece que quando a gente perde um único dente, o problema só começa. Os problemas só começam a aparecer. E aí é uma bola de neve, tá? Um problema atrás do outro. Então eu vou mostrar um vídeo pra vocês, mas vamos lá. A gente tem 32 dentes na boca, tá? Cada dente ali, a gente tem 32 de um adulto, tá? De uma criança a gente tem 20 dentes. Desses 20 dentes, eles vão ser trocados para os permanentes, né? E aí a gente tem mais 12 que vai nascer, que não precisa nenhum dente de leite cair para poder ser trocado, né? Pra que Deus deu tanto de dente na boca pra gente? 32 dentes, pra que esse tanto? Cada dente, ele tem uma função. Então, a gente tem um dente lá para poder triturar o alimento. Tem outros dentes que é para poder cortar o alimento. Tem outros dentes que é para poder rasgar, né? A questão dos dentes também, ela faz parte da nossa fala. Então, quando tem uma pessoa, quando ela tem uma mordida muito alterada, quando ela colocou um implante, quando ela colocou uma prótese, a fala dela vai alterar, porque o dente influencia nisso também. Então, os dentes, eles têm função, né? Então, quando eu perco um único dente nesse grupo todo aí, a gente já vai ter problemas de alteração. Então, a primeira coisa, quando a gente perde o dente, então a gente tem aqui, ó, vou pegar um negócio. A gente tem aqui o dente dentro da gengiva e que lá dentro da gengiva, a gengiva ela só recobre o osso, tá? Mas o dente, ele fica dentro de um osso. Quando a gente perde um dente aqui, essa gengiva, ela não vai ficar na mesma altura. Porque o osso que tá ali, que prendia o dente, esse osso, ele vai embora, ele vai murchar. Quando esse osso murcha aqui, a gengiva, ela também murcha. Então, a gente já começa o primeiro problema, né? Essa gengiva aqui também murcha. E aí, a gengiva aqui do lado desse dente, ela também vai murchar. E aí, começa a aparecer a parte aqui do dente. Aí o paciente começa a sentir sensibilidade, né? Porque diminuiu a gengiva aqui, vai expor mais a raiz do dente e esse paciente já começa a sentir sensibilidade. Antes disso aqui acontecer, que isso aqui demora uns 6 meses para poder acontecer, para isso aqui começar a descer tudo, depois que tirou o dente, antes disso aqui acontecer, começa a ter o problema de machucar a gengiva, né? Então o paciente estava acostumado a mastigar aqui, agora já não tem mais dente aqui, ele vai mastigar, vai começar a machucar a gengiva. O que acontece? Como tá machucando a gengiva, ele não tem mais o dente aqui, ele já não tem mais a mesma força para poder mastigar os alimentos, ele começa a mastigar do outro lado. Se ele mastiga mais do outro lado, ele vai ter uma diferença de forças ali, ele vai trabalhar mais de um lado. E se trabalha mais de um lado, a gente foi feito para trabalhar dos dois lados, para poder mastigar dos dois lados. Quando a gente começa a mastigar somente de um lado, a gente começa também a ter problemas, né? A partir disso aqui, então meu osso abaixou, eu começo a aparecer mais a raiz desse dente, o paciente começa a sentir muita sensibilidade, né? Começa a beber uma água gelada e não aguenta, vai escovar o dente, tá doendo. Sem falar agora na parte de cima. Então a gente tem a parte daqui de cima, né? Tem dentes aqui em cima. Esse dente que tá aqui em cima do que foi perdido, ele precisa de toque, né? Então na hora que ele tem um dente aqui, a gente morde assim, ó. Então é por isso que ele para de nascer. Como ele não tem mais dente aqui embaixo, esse dente, ele começa a descer, até ele vai descendo até encostar em alguma coisa. Tem dentes, por exemplo, que o paciente perdeu um dente aqui e que o de cima, ele desceu tanto que ele tá encostando na gengiva aqui embaixo, tá? Então, o dente de cima, ele começa a descer aqui. Os dentes do lado, né, como não tem mais ninguém aqui, eles começam a fazer isso aqui, ó, a inclinar. E aí, gente, começa aquele tanto de problema. Porque agora a mordida que tava certinha, ela vai começar agora ter toques em locais errados. Se tá tendo toques em local errado, vai estar sobrecarregando esse dente, vai começar a dar problema na gengiva, vai começar a dar problema no osso, vai começar a dar problema no ligamento ali que prende o osso ao dente, né? O dente ao osso, na verdade. Vai começar a aparecer aqueles buraquinhos no pé do dente, assim, ó. Não sei se vocês já viram, começa a aparecer um buraco aqui, ó, no pé do dente, por conta da mastigação. Uma consequência também, né, de toque errado. Uma consequência também da perda do dente. O que mais? Começa a aparecer uns espaços que a pessoa não consegue higienizar direito
e aí aparecimento de cárie. Então, tudo isso que eu falei pra vocês, tem um videozinho aqui que eu vou explicar. O bendito desse Instagram, não tô conseguindo mais jogar o negócio aqui, né? Então, eu vou tentar virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês no computador, porque eu não tô conseguindo mais colocar. Pera aí. Vou virar. Olha só. Vou ligar o videozinho aqui. Então, aqui a gente tem uma mordida normal, toda encaixadinha, e aí perdemos um dente aqui, né? A pessoa, quando vai mastigar, o alimento, claro, vai entrar aqui nesse buraco que não tem mais dente aqui, só que aí começa a machucar a gengiva. E aí ela passa a jogar o alimento lá pro outro lado. Então, ela vai ficar mastigando só de um lado agora, e aí vai sobrecarregar aqui, né, todo mundo desse lado. Acho que vocês não estão enxergando minha setinha, né? Beleza. Aí perdemos um dente. Esse osso aqui, acho que no vídeo não mostra, mas esse osso aqui, ele vai murchar, a gengiva também murcha e começa a aparecer aqui do lado. E é por isso que os pacientes começam a sentir muita sensibilidade. E aí, por conta da falta desse dente, o de cima desce, os de baixo vão inclinar, começa a aparecer uns espaços que o paciente não consegue higienizar direito e começa a dar cárie. Outros espaços aqui que vai afetar a gengiva, o osso. Então, assim, não é só perder um dente, né? Não é só assim, mas pode tirar, não dá nada não. E aí, o que as pessoas falam? Pode tirar, que é lá no fundo, ninguém vê nada não, né? Porque se for um dente da frente, ninguém vai querer tirar, porque ninguém quer ficar banguelo. Mas como é a parte lá de cima, lá do fundo, o pessoal, não, doutora, pode tirar esse dente aqui do fundo, que não tem problema não, que ninguém vai ver. Então, não tem problema. E aí, não tem problema na hora. Mas aí, com o passar dos anos, a gente percebe a quantidade de problemas que tem. E aí, para poder voltar esses negócios pro lugar, aí já dá um trabalho muito grande. Tem coisas que a gente não consegue mais fazer, porque perdeu osso, perdeu gengiva, perdeu muita coisa. E sem falar que na parte financeira ela vai ficar muito mais cara. Então, quando eu falo pra vocês que prevenção é muito mais barato, é muito mais confortável, a galera não acredita, né? Só acredita mesmo quem já passou por um processo desse. Então, se por acaso você está sentindo dor de dente, se por acaso você está pensando em tirar um dente, você já foi no dentista e alguém falou pra você, não, vamos tratar o canal, e você tá pensando assim, não, vamos tirar que é melhor, pensa nesse vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, nas consequências, porque hoje pode ser que você resolva o seu problema, mas daqui a alguns anos você vai ter muito mais problemas e aí vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil pra você tratar, vai ficar pior também na questão da boca, todos os problemas que vão vir, tá? É isso que eu tinha que passar pra vocês hoje. Semana que vem estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Ou então a qualquer hora que eu resolver fazer uma live, tá? Tchau pra vocês, um beijo, até mais.